Olá, bom dia. Você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E a nossa aula de hoje, unidade 3, vai tratar da petição inicial trabalhista. Vem comigo. Retornamos então para mais um vídeo, a continuação sobre a nossa série de vídeos aí de petição inicial trabalhista. O próximo pedido, voltado aí à reclamação trabalhista, na verdade não é o próximo pedido, são os próximos pedidos. Todos eles dizem respeito a um grupo de parcelas que tem um tratamento trabalhista especial, que são as parcelas que nós chamamos de adicionais. Os adicionais que nós vamos ver rapidamente aqui, os adicionais, todos eles são chamados assim de adicionais porque eles têm uma característica comum. Uma característica comum que é o fato de serem salário-condição. Todo adicional é salário-condição. Isso quer dizer que é um valor que é salário. E por que é salário? Porque, vimos isso no vídeo anterior, porque é uma parcela paga pelo empregador ou empregado em razão do contrato de emprego. Então, adicional é salário. Você não vai fazer cálculos trabalhistas de outras incidências, de outras verbas, tais como férias, 13º, FGTS, excluindo adicional. De forma alguma. Adicional é salário. No contra-cheque vai ter uma rubrica diferente, vai ter uma rubrica própria ali, descrevendo adicional, mas ele é salário também. Ele é salário como salário base é. Como o salário mínimo é. Então, o adicional é salário, mas é um salário condição. Isso significa o quê? Significa que o adicional, todos eles os adicionais, eles são pagos em decorrência de uma determinada condição que existe no momento do pagamento. Ou melhor, no momento a que se refere o pagamento. Então, uma vez que ocorre a condição, paga-se o adicional. Deixando a condição de existir, deixa-se de pagar o adicional. Então, salário e condição, porque ele está condicionado à existência de um determinado evento, de um determinado fato, de uma determinada circunstância que justifique o seu pagamento. Uma vez que essa circunstância deixa de existir, também é possível suprimir, sem violação a qualquer preceito legal, sem violação à regra aí da irredutibilidade ou da intangibilidade salarial. O empregador pode retirar esse pagamento desde que a condição também seja suprimida. Então, todo adicional é salário-condição. E os adicionais, então, eles vão ser levados à reclamação trabalhista também em caso de não pagamento. O que nós temos aqui é o seguinte: nós temos os adicionais de horas extras. Então, qual é a condição para justificar o pagamento dos adicionais de horas extras? O fato de ter trabalhado em sobrejornada. O fato de se ter trabalhado em jornada superior a contratada ou superior a legal. Uma vez, então, que há esse trabalho, o empregado tem direito a adicional de horas extras, salvo alguma espécie de compensação de jornada. Então, havendo a compensação, não será devido ao adicional. Agora, havendo o labor em sobrejornada, sem que haja essa compensação, é devido o pagamento do adicional de horas extras. Agora, uma vez que se deixa de trabalhar horas extras, o valor deixa também de ser pago regularmente pelo empregador. Não tem problema nenhum em retirar o pagamento, uma vez que o adicional também ele se justifica apenas pelo fato de se trabalhar em hora extra. Então nós temos aqui o adicional de horas extras, no mínimo 50% a mais do que o valor da hora normal, o valor do salário, o valor do adicional de horas extras. E como é que a gente tira, como é que a gente obtém o valor aí desse adicional de horas extras? O adicional de horas extras ele é obtido, aliás, pela individualização do valor da hora de trabalho. Você vai retirar então o valor da hora de trabalho e sobre o valor dessa hora de trabalho você vai crescer no mínimo 50%. É possível acrescentar mais aí do que 50% a depender aí de normatização. Geralmente norma coletiva também tem adicionais calculados de maneira diferenciada, de maneira a superar esse patamar de 50% de acréscimo.
Então, o adicional de horas extras ele vai ser obtido a partir do momento em que você pega o valor salarial, o valor da remuneração, e divide esse valor, né, do salário por 220, que é a média. Né? 220 acaba sendo a jornada padrão de 44 horas. Então, para cada jornada diferenciada, você vai ter um divisor diferente. Mas o horário comercial padrão, né, a jornada comercial padrão de 44 horas semanais, ele leva a um divisor de 220. O cálculo correto e que justifica a utilização desse parâmetro de 220 horas aí para divisor, né, da jornada comercial padrão, do horário comercial padrão, de 44 horas semanais a jornada, ele vai levar em conta esse critério aqui que está exposto. Vamos utilizar então o seguinte, a jornada semanal de 44 horas. Vamos dividir essas 44 horas aí por 6. Mas por que 6? Porque 6 é a quantidade de dias trabalhados na semana. O 7º dia é para de repouso semanal remunerado. O 7º dia, então, não se trabalha na semana. Então, vamos dividir 44 horas, que é a jornada semanal, por 6, a quantidade de dias trabalhados na semana. Vamos ter aqui uma dízima, né, de 7,333333. Muito bem, então, esse 7,333333 é o valor, é a média horária trabalhada por dia. Não são 8 horas, né? São 7,33333. Vamos multiplicar esse 7,33333, que é a média de horas trabalhadas por dia, nesse exemplo da jornada comercial, vezes a quantidade de dias que no mês, 30. 7,33333 vezes 30 é igual a 220. Olha, mas por que foi excluído o 7º dia aqui, né, do cálculo na divisão, e foi incluído também o dia de repouso no cálculo da multiplicação? Porque o dia de repouso, ele não é trabalhado, mas ele é remunerado. Não por acaso o nome é repouso semanal remunerado. Então, o dia de repouso deve ser remunerado como se fosse um dia de trabalho normal, quando na verdade não há trabalho. Então, isso justifica você retirar da divisão o 7º dia, mas justifica também incluir todos os dias trabalhados ou não na multiplicação. Então, chegamos a 220 horas mensais, numa jornada comercial de 44 horas, dessa forma, dividindo a jornada semanal por 6, excluindo o 7º dia não trabalhado, e incluindo aqui todos os dias do mês, inclusive os não trabalhados, porque eles são de repouso semanal remunerado. Então, vamos dividir a questão dos dias trabalhados e vamos incluir os dias remunerados. E remunerados são todos os dias, não só os dias trabalhados. Então, é por esse cálculo aqui que você retira o valor da hora do trabalhador, e sobre o valor dessa hora você vai incluir a quantidade de horas extras e incluir então o valor da hora mais 50% no mínimo de acréscimo para termos aí o valor adicional de hora extra. Né? Muito bem, então em relação às horas extras nós temos esse cálculo aqui, todos os demais cálculos que envolvam o valor aí da hora, né? O cálculo sobre o valor da hora também utilizará esse cálculo, né? Que também é o caso do adicional noturno. Então o adicional noturno também é um adicional, também um salário condição, e o que justifica, a condição que justifica o pagamento do adicional noturno é a condição de se trabalhar no horário chamado noturno pela lei. O horário pode ser noturno na lei trabalhista aplicável ao trabalhador urbano. O horário noturno será de 22 às 5. E para o trabalhador rural, o horário noturno será de 21 às 4 da manhã. Então, nesses horários aí, o empregado que trabalhar nesses horários vai ter direito ao adicional noturno. Vai ter direito aí a ter uma remuneração com um acréscimo de 20% sobre o valor da hora trabalhada, pelo fato de se trabalhar em jornada noturna. Então, o adicional noturno, para você ter o valor do adicional noturno das horas trabalhadas em adicional noturno, vamos fazer o mesmo cálculo que fizemos para o adicional de horas extras, né? Pega a jornada, coloca lá, faz o valor da hora e joga 20% em cima do valor da hora. Chama atenção para o detalhe, porém, que a hora ficta noturna, né? A hora ficta noturna que conta uma hora como 52 minutos e 30 e não como 60 minutos, também será cumulativa nesse cálculo.
Isso quer dizer o seguinte, vamos pegar o exemplo mais comum para a nossa realidade aqui, que é o trabalhador urbano. Mas o rural também é a mesma coisa, só muda o horário de trabalho definido como noturno pela lei. Então, o trabalhador urbano ele vai ter o horário noturno, né, de 22 às 5. 22 às 5 são 7 horas de trabalho. Mas a lei trabalhista conta essas 7 horas de trabalho como se fossem 8. É a chamada hora fixa noturna. Ela considera que cada hora será composta de 52 minutos e 30 segundos e não de 60 minutos. Então são 7 horas que se contam como 8. E aí vem aquele exemplo, segundo o qual o dia trabalhista não tem 24 horas, né? Ele tem 25. Então quem trabalha aí, pessoal de saúde, que trabalha no plantão de 24 por 72, na verdade está fazendo 25 por 72, porque a hora noturna ela é reduzida. A hora ficta noturna é contada como se fossem 8 horas, mas na verdade são apenas 7 horas, né? Conferidas ali no relógio, são 7 horas. A lei considera que são 8. Chamada hora ficta, hora noturna reduzida. Então, o adicional noturno ele vai observar também essa questão da hora ficta noturna. Então, se o empregado, por exemplo, trabalha toda a sua jornada durante o horário noturno, tá? De 22 às 5 é a jornada dele, é o horário de trabalho dele, então ele vai ter aí não 7, mas sim 8 horas com um acréscimo de 20% a título de adicional noturno. Então, é preciso observar essa circunstância também para que se faça o pedido adequado. O adicional noturno vai ser o valor de 20% sobre o valor da hora, crescido aí no cálculo, né, do pleito a ser formulado na Justiça. Lembro aos senhores também que o horário noturno que venha a ser estendido para o diurno em seguimento à jornada noturna, essas horas a mais não serão calculadas à razão de hora ficta. Essas horas, a partir das 5 da manhã, serão calculadas normalmente como 60 minutos. Agora, o adicional vai ser devido também se houver extensão da jornada em horário noturno. Tá? Então, o empregado, de acordo com o entendimento simulado do TST, então o empregado vai ter direito ao acréscimo de adicional noturno, mesmo em horário diurno, se em horário diurno, esse horário diurno for em sequência à jornada, né, que tenha sido desenvolvida aí no chamado horário noturno. Então, o adicional noturno também é um adicional devido, que pode ser devido para o seu cliente. É preciso observar o caso concreto. Agora, uma vez devido, é assim que funciona a dinâmica desse adicional. O adicional noturno aqui, previsto na CLT. Nós temos também aí os adicionais relativos à questão ambiental do trabalho. Os adicionais de insalubridade e de periculosidade. Muita gente confunde, a gente tem aí umas noções, né, imprecisas aí do público leigo a respeito disso, mas a gente pode definir da seguinte maneira, de maneira bem simplificada. O adicional de insalubridade é um adicional devido, portanto, um salário e condição, né, devido para o trabalho que se desenvolve em condições consideradas pela norma como insalubres. Condição de trabalho insalubre é aquela que expõe o trabalhador a um dano efetivo, pode ser de maior ou menor monta, mas tem um dano psicofisiológico para o trabalhador, e esse dano ele pode ser compensado aí à razão de 10% do salário mínimo, ou 20%, ou 40%, a depender do grau de insalubridade, se é o grau mínimo, o grau médio ou o grau máximo. Então, 10, 20 ou 40% calculados sobre o salário mínimo. É a ideia, então, do adicional de insalubridade. Esses agentes, né, que causam esse gravame fisiológico no trabalhador, esses agentes químicos, físicos e biológicos, eles estão previstos numa norma específica, chamada norma regulamentadora número 15. Então, a norma regulamentadora número 15, que disciplina a questão da insalubridade, ela vai, então, descrever quais são os agentes e quais são os graus de insalubridade também. Então, para que se faça um adequado pedido voltado para o adicional de insalubridade, é preciso descrever na narrativa, é preciso ter a causa de pedir da petição inicial, informando qual era o agente em relação ao qual o empregado tinha esse contato.
né, na dinâmica do serviço. É preciso dizer que ele tinha contato com agente biológico tal, com agente físico tal, com agente químico tal. Né? Então, um agente biológico é vírus, bactérias, protozoários, enfim, agentes físicos, né? Pressão, ruído, vibração, e agentes químicos, né? Os contatos aí com substâncias químicas diversas. Então, você precisa descrever na petição inicial qual é o agente químico. Não é preciso dizer o grau especificamente, porque o grau vai ser submetido à perícia, mas é preciso dizer pelo menos qual era o agente, pelo menos em que tipo de agente, pelo menos pelo gênero, né? Que não seja espécie, substância química específica, mas que seja pelo menos o gênero, substância química, mas o ideal é que tenha também espécie. Diga qual é na petição inicial o contato que o empregado teve com esse agente e faça o pedido do pagamento do adicional de insalubridade caso o empregador não tenha feito esse pagamento no momento adequado. Então, é preciso fazer esse pedido aí com base no que prevê a norma regulamentadora número 15, que você obtém facilmente na internet aí, no site do ex-Ministério do Trabalho. Você consegue no portal do Ministério da Economia obter essa informação no portal do Trabalho do Governo Federal e a norma vai estar lá. É preciso observar qual é o agente que o empregado teve contato para poder fazer o pedido do adicional de insalubridade. Lembrando que o adicional vai ser devido por mês, a depender do trabalho naquele mês que teve esse tipo de contato, né? Quando o empregado é removido de setor ou simplesmente o agente é retirado da dinâmica de serviço, o empregado não vai mais receber o pagamento a título de insalubridade. Então, o adicional de insalubridade pressupõe um efetivo dano à estrutura fisiológica do empregado, ainda que seja um dano de pequena monta, mas é preciso ter esse contato aí com o agente para poder fazer o pedido do adicional de insalubridade. Já no caso do adicional de periculosidade, como o nome já diz, né, o adicional devido em razão do perigo a que o empregado é exposto. Então, é um adicional que é pago em razão do risco e não em razão do dano, como é no caso da insalubridade. Então, o simples fato de existir o risco, ainda que durante todo o vínculo de emprego o empregado passe sem sofrer dano algum, o fato é que esse risco vai ser compensado aí com o pagamento de um adicional à razão de 30% sobre o salário base. É a disciplina que a CLT prevê para a adicional de periculosidade. Então, tem previsão aí na lei sobre periculosidade a questão do trabalho com contato com eletricidade, com combustível, com inflamáveis, com explosivos, enfim, e dentre outros, como a questão do motoboy, do pessoal da vigilância e tudo mais, da vigilância armada. Então, trabalhos que pressupunham a exposição do empregado a risco, desde que tenha previsão na lei ou em norma específica, que seja um trabalho submetido à condição de periculosidade, o empregado vai ter esse direito aí a receber o adicional. Então não é qualquer tipo de trabalho que dá direito, não é qualquer tipo de trabalho perigoso que dá direito a receber o adicional de periculosidade. É preciso que se tenha esse contato com explosivo, com inflamável, com eletricidade, com exposição à vigilância armada, exposição a confronto armado, enfim. É preciso ter a definição, no caso concreto, da circunstância que gera o risco para que o empregado tenha direito ao adicional. Então não é a percepção subjetiva do advogado, da advogada, do reclamante que vai definir se aquele trabalho é perigoso e, portanto, dá direito ao adicional ou não. É preciso que a legislação preveja isso. Então, por exemplo, você se depara com um trabalhador pendurado lá no 22º andar de um prédio qualquer, fazendo a pintura externa, pendurado pelo andaime ali, sem dúvida alguma, é um trabalho que expõe o empregado a risco. Mas não é um trabalho que dá direito ao adicional de periculosidade. Por quê? Porque a legislação não estabelece a periculosidade em relação a esse tipo de atividade. Então você precisa definir que aquela atividade, que o empregado exerceu aquela atividade e depois enquadrar aquela atividade na norma, que pode ser a própria legislação. A CLT prevê, né, os casos de periculosidade, os casos de periculosidade previstos aqui no texto da CLT, mas também nós temos uma norma específica, que é a NR16, a Norma Regulamentadora 16, que foi publicada aí juntamente com a Norma Regulamentadora 15 da insalubridade. Nós temos a 16 da periculosidade. Então, é preciso observar se numa dessas normas nós temos aí a definição do agente
que gera o risco ao empregado, o risco esse que justifique o pagamento do adicional. Então, não é qualquer trabalho perigoso que dá direito ao adicional, é o trabalho perigoso conforme previsão legal. Então, você traz um trabalho aí, o camarada está trabalhando aí em Minas, né? Claro, se tiver contato na mina com explosivo, se ele tiver contato com explosivo, o explosivo justifica o pagamento da periculosidade. O fato de entrar na mina, não. Embora seja um trabalho inequivocamente perigoso, o fato de entrar na mina, não. Mas o fato de trabalhar em contato com explosivo, sim. Ou que tenha pelo menos ali o risco do explosivo, sim, dá direito à periculosidade, porque a norma prevê a circunstância aí do explosivo. Então, você precisa definir na petição inicial qual é o risco que o empregado está submetido. E uma vez definido que ele está submetido a esse risco, fazer o pleito do adicional de periculosidade, a razão de 30% sobre o salário base do empregado. Essa é a dinâmica, então, do adicional de periculosidade. Lembrando também que uma vez que o empregado é removido do setor, ou o agente causador do risco ele é retirado da dinâmica do serviço, deixa-se, então, de ter aí a justificativa para o pagamento do adicional de periculosidade. Ele vai ser devido enquanto o risco perdurar. Uma vez que o risco não exista mais, não é devido também o pagamento desse adicional. Ainda em termos de adicionais, né, nosso último adicional aqui a ser visto é o adicional de transferência. O adicional de transferência devido para o empregado em razão da necessidade de mudança de domicílio em razão do serviço. Então, se o empregado ele é transferido de setor que implique, né, a mudança de seu domicílio, ele vai receber um acréscimo salarial, um plus salarial, e esse plus será um adicional de transferência. Como todo adicional, né, ele vai ter natureza salarial, vai ser pago com a rubrica separadinha lá no contra-cheque, mas vai ser salário também, e vai ser devido enquanto perdurar a situação de transferência. Uma vez que o empregado reverta ao estado de origem, né, ao setor de origem, que não haja mais a necessidade dessa mudança, né, de domicílio, então deixa-se de pagar o adicional de transferência. Então o adicional também ele vai ser devido pelo tempo que perdurar a transferência. Uma vez que a transferência cessa, a necessidade de mudança cessa, também cessa aí o pagamento do adicional. Então, se o empregador faz a transferência e não faz o pagamento desse valor, ou paga esse valor com outro tipo de denominação para burlar a incidência dos demais direitos trabalhistas, né, férias, 13º, FGTS, enfim, então você, como advogado ou advogada do reclamante, pode formular esse pedido na petição inicial, informando a ocorrência da transferência e a necessidade de mudança de domicílio para cumprir aí a determinação do empregador a respeito. Então, esse adicional de transferência aí previsto na CLT, ele também é um salário condição e também pode ser levado numa petição inicial, né, para que se tenha um pedido aí, consequentemente, a condenação contra o empregador que não faz esse pagamento. Nosso próximo pedido é o repouso semanal remunerado, ou melhor, as diferenças relativas ao repouso semanal remunerado. Sobre o repouso, é importante assinalar de imediato que o repouso não tem disciplina legal na CLT, né? O repouso ele está previsto numa lei esparsa, na Lei 605 de 1949. A lei, apesar da idade, né, continua em vigor até hoje, com algumas alterações. E essa lei, então, vai balizar o nosso pedido, né, como vamos levar o pedido do repouso semanal remunerado para o Judiciário Trabalhista. O repouso, na prática, muitos costumam grafar, né, com a expressão RSR, de repouso semanal remunerado, e sendo também usada a expressão DSR, de descanso semanal remunerado. Embora essa formulação na prática seja muito comum, a recomendação que se dá é que, caso esteja você submetido a uma avaliação, um concurso, uma prova, evitar usar essa sigla, né, essa abreviação DSR ou RSR. Prefira sempre escrever por extenso. A recomendação que sempre se dá em concursos e em provas em geral é que se admite apenas a utilização de siglas e abreviações que digam respeito a códigos de tribunais, né? Então CPC, CTN, STF, TST. Então, a exceção de tribunais e códigos, a recomendação é que se evite ao máximo usar siglas e abreviações
numa prova, né, estando submetido a uma avaliação. Então, nesse caso também, né, embora na prática seja muito comum o uso do DSR ou RSR, a recomendação que se dá é que vocês evitem essa utilização se não for uma petição prática. Se for uma avaliação, melhor sempre escrever por extenso, na expressão completinha, do jeito que a lei recomenda, do jeito que a lei disciplina o Instituto. Então, em relação ao repouso semanal remunerado, ele é um pedido bastante complexo. Em relação aos pedidos formuláveis numa petição inicial trabalhista, talvez seja o mais complicado, né, dos mais complicados a serem formulados, né, e também dos mais complicados a serem liquidados após a obtenção de uma condenação favorável ao reclamante. Esse valor precisa ser apurado para o pagamento, e a apuração do valor do repouso não é uma tarefa simples, assim como a apuração do valor do adicional de horas extras também não o é. E isso acontece pela seguinte circunstância. Qual é a lógica do repouso? A lógica do repouso, como o nome já diz, repouso semanal remunerado, a lógica do repouso é que o dia de descanso, seja remunerado igual ao dia de trabalho. Então, no dia de trabalho, para o trabalho, o indivíduo ganha um determinado valor por dia de trabalho. A lógica do repouso é que, por ser repouso semanal remunerado, a lógica é que no dia de descanso semanal também haja a remuneração para esse indivíduo. Então, a lógica do repouso é essa, é que o dia de descanso seja remunerado igual a um dia de trabalho. E exatamente por essa lógica é que o início da abordagem do assunto, né, o primeiro contato com o assunto repouso semanal remunerado não traz grandes problemas. Não traz grandes problemas porque a lei já disciplina aí a questão de maneira bastante simplista e não há necessidade de tecer aí maiores comentários, né, comentários mais aprofundados a respeito desse tema. Vamos ver então como é que a Lei 605 de 1949 disciplina o assunto. Então, de acordo com a lei aqui, quando o empregado for remunerado à base do mês ou da quinzena, o valor do repouso já está incluído na remuneração dele. Então, se o seu cliente é remunerado por mês ou por quinzena, e eventualmente ele tenha determinado salário em atraso e tiver que requerer o pagamento, né, a condenação para que se pague esses salários que não foram pagos a tempo, essa condenação não precisará esmiuçar ou separar, né, identificar o valor do repouso. Então, o fato de um empregado, o fato de um trabalhador, né, não ter tido um pagamento de salário, de férias, de 13º, enfim, feito da maneira como a lei recomenda, como a lei exige, não dá o direito ao empregado de fazer um pedido de repouso relativo a isso. Por quê? Porque quando houver o pagamento do salário devido, no valor do salário devido, nessas circunstâncias, né, empregado mensalista ou quinzenalista, né, nessas circunstâncias não será necessário o pagamento do repouso, porque o valor do repouso já se embute no salário. Então, a começo de conversa, o Instituto parece bem simples, né? Existe o direito a ser remunerado também pelo dia de descanso. Agora, esse direito, o seu valor, por estar embutido no salário, não precisa de um pedido à parte. Então, em casos em que você tem um cliente que é mensalista ou quinzenalista, que é a grande maioria dos trabalhadores do país, não é necessário fazer um pedido de repouso semanal remunerado à parte, justamente porque o valor do repouso já se embute no salário. Então, para começo de conversa, o assunto parece bastante simples. Existe o direito, mas ele está embutido, então não precisa fazer um pedido à parte. Mas agora começa a complicar. A primeira situação, o primeiro cenário em que você, advogado ou advogada, precise fazer esse pedido do repouso, o pagamento das diferenças do repouso semanal remunerado, o primeiro caso é o caso do trabalhador que não é remunerado por esses módulos, né?
O empregado que não é mensalista nem quinzenalista, né? Então, o empregado que especialmente aquele que é remunerado por hora e por dia, né? Especialmente o remunerado por hora, né, de trabalho, esse então tem que ter uma atenção toda especial. E por quê? Porque é o seguinte, raciocine comigo. O trabalhador que é remunerado por hora, no contra-cheque vai constar, embora ele receba mensalmente, a base de cálculo, né, o módulo de cálculo da sua remuneração é a hora. Então, no contra-cheque ao final do mês, vai constar lá o valor de tantas horas trabalhadas, X. O valor total do mês, então, vai ser o quantitativo de horas trabalhadas. Notem que ele está sendo remunerado por hora trabalhada. Por esse mecanismo puro e simples de hora trabalhada, o empregador que faz esse tipo de abordagem, que faz o pagamento, o cálculo da remuneração, a base horária, ou a base diária, enfim, que faz o cálculo dessa remuneração a essa base, ele está suprimindo do empregado o pagamento do repouso. Então, se você é empregado, se o seu cliente é empregado, horista, diarista, e não tem lá no contra-cheque a especificação do valor do repouso, o empregador já está em situação irregular. Já está em situação irregular. Por quê? Porque o valor da hora e o valor do dia remuneram a hora e o dia trabalhados. Mas a Constituição, a lei, exigem que o valor do repouso seja igual ao valor do dia de trabalho. Então, o empregado que trabalha à base horária, ele vai ter um dia de descanso, ou 2 ou 3, mas ele vai ter um dia de descanso na semana. O que trabalha à base da remuneração diária, igualmente vai ter um dia de descanso por semana. E esse dia de descanso precisa ser remunerado tal como se fosse um dia de trabalho. O contra-cheque em que consta apenas hora trabalhada, dia trabalhado e o valor da remuneração, sem especificar o valor do repouso à parte, esse empregador já está em situação irregular. Por quê? Porque o valor do repouso tem que ser calculado também nesse contra-cheque. Se a ideia do dia e da hora é remunerar o dia e a hora trabalhados, a ausência de uma rubrica do repouso semanal no contra-cheque implica afirmar que o repouso para esses empregados não foi pago. E não sendo pago é devido ao empregador, né? Esse pagamento é, então, viável que você, reclamante, exija a condenação desse empregador para que faça esse pagamento. Então, a primeira situação em que vamos levar o repouso semanal remunerado para o judiciário é a situação do empregado que não é remunerado à base da quinzena do mês e que no seu contra-cheque não conste o pagamento do repouso, a rubrica de repouso à parte. É preciso ter o valor do repouso lá, né? Então, é preciso apurar qual se o empregado, mesmo que o empregado não trabalhe todos os dias da semana, né? Digamos, caso muito comum, professor de faculdade de colégio particular, que é remunerado à razão da hora-aula. Ele vai remunerar o contra-cheque dele, embora ele receba mensalmente, embora o contra-cheque seja gerado mensalmente, o módulo de cálculo será a hora, ou em alguns casos o dia, mas será a hora em regra. Então, no contra-cheque desse indivíduo tem que constar uma linha para a quantidade de horas trabalhadas no mês e outra linha para constar o valor do repouso, né? O valor do repouso tem que corresponder a um dia de trabalho. Então, se esse trabalhador não trabalha todos os dias da semana, é preciso apurar quanto ele recebe, né, o total que ele recebe na semana, dividir pela quantidade de dias úteis da semana, 6, porque o 7º dia é o dia de descanso, né, e apurar-se então o valor do dia de trabalho. Então, para aquele que não trabalha, né, todos os dias, você tem que apurar quanto é que ele recebe pela quantidade de dias da semana, quanto é que ele recebe pela semana inteira, dividir o valor por 6 para se chegar ao valor de um dia trabalhado. Esse valor de um dia trabalhado tem que ser pago a mais como repouso, porque o repouso vai corresponder a um dia de trabalho. Então, é preciso vir no contra-cheque, né, ele recebendo por dia ou por hora, é preciso vir a especificação do repouso e o valor do repouso tem que corresponder ao valor de um dia de trabalho desse empregado. O empregador que remunera a razão da hora ou do dia e não
contenha no contra-cheque gerado essa informação, essa rubrica separada do repouso, já está em situação irregular. Então, para essa situação, o seu cliente já tem direito a pedir o repouso semanal remunerado. E, obviamente, se tudo estiver demonstrado na ótica do juízo, também terá direito à condenação para o pagamento desses valores. Então, a primeira situação é essa, do empregado que não conta com o valor do repouso embutido no salário. E ele não vai contar com o valor do repouso embutido no salário nessas circunstâncias, não sendo mensalista nem quinzenalista. Então, nessa situação, não tendo a rubrica do repouso separada no contra-cheque, convém fazer o pedido para condenar nas diferenças do repouso semanal remunerado. Outra situação em que o empregado, apesar de ser mensalista ou quinzenalista, pode pedir o repouso é a situação do adicional de horas extras. E por quê? Porque é o seguinte, como nós já vimos, acabamos de ver, né? O repouso, o valor do repouso está embutido na remuneração mensal ou quinzenal. O valor do repouso está embutido. Então, a rigor, não é necessário fazer um pedido separado de repouso. Uma vez que você peça alguma coisa relacionada à remuneração mensal, nesse valor já se embute o valor do repouso. Pois bem, acontece que o valor do repouso, como nós já vimos, precisa ser igual ao valor de um dia trabalhado. E quando nós temos a situação do adicional de horas extras, esse valor muda. Esse valor muda. E é relativamente corriqueiro ter ocorrido a prestação do serviço em horas extras e não termos, em consequência, o valor do repouso alterado por conta disso. Vamos raciocinar. Se o valor do repouso tem que estar igual ao valor de um dia trabalhado, e imaginando que esse empregado, né, receba, digamos, R$3.000 ao mês, né, o valor de um dia trabalhado dele, né, o valor de um dia dele seria aí obtido pela divisão desse valor por 30, daria daria R$100. R$100 por dia, né, é o valor de um dia desse indivíduo. Só que como dividimos por 30, incluímos nessa divisão também o valor do repouso, né? O valor do repouso. Então, quando o empregado recebe R$3.000 por mês, né, nos 30 dias que nós usamos para obter o valor de um dia dele, estamos incluindo também o dia do repouso, porque o repouso é semanal remunerado. O repouso é semanal remunerado. Então, no valor de R$3.000 mensais, o empregado já conta aí com o valor do repouso embutido também nesse pagamento. Quando acontece a situação de horas extras, a coisa muda. Por quê? Porque esse empregado vai ter uma elevação, nem que seja 1 hora extra no mês, mas esse empregado vai ter uma elevação no valor diário trabalhado. E o adicional de horas extras vai remunerar o repouso, não vai remunerar o descanso. O adicional de hora extra vai remunerar o trabalho adicional que esse empregado teve. Então, como o valor do adicional de horas extras vai remunerar o trabalho adicional que esse empregado teve, o seu valor de um dia trabalhado, mesmo que seja centavos, vai ser elevado. Vai ser elevado. Então, sendo elevado o valor de um dia de trabalho, ainda que seja 1 hora extra no mês, sendo elevado, quando você fizer a média dos dias, do valor de um dia trabalhado, essa média vai subir. Essa média vai subir, só que vai subir porque houve o pagamento da hora extra trabalhada com o adicional. Mas o fato é que o adicional de horas extras é salário, como também nós já vimos. O fato é que o adicional de hora extra é salário, se inclui o salário para todos os fins. E, portanto, esse valor da hora extra precisa ser levado em conta na hora de se calcular o repouso. Só que, quando o empregado recebe R$3.000 por mês, esse valor já está embutido, neste valor já está embutido o pagamento do repouso. Quando ele recebe R$3.000 por mês, mais 1 hora extra lá, trabalhada, que ele precisou, por alguma razão, né, exercer, essa 1 hora extra vai remunerar tão somente o trabalho a mais. Ela não vai remunerar o repouso. O empregado está recebendo a hora extra por ter prestado serviço em hora extra. E o repouso correspondente, não houve alteração. Então, nesse cenário aí, o empregador precisa recalcular o repouso
para elevar o valor do dia de descanso. Então é preciso que ele pegue, se for 1 hora extra no mês, é preciso que ele pegue o valor dessa hora extra, tire a média diária, tire o valor de um dia trabalhado naquele mês por conta das horas extras, então tem que dividir pela quantidade de dias úteis no mês, e vai tirar o valor daquele repouso. Ou melhor, vai tirar o valor daquele dia trabalhado, incluindo a hora extra. Uma vez que se tem esse dia trabalhado, você vai pegar o valor que o repouso deveria ser remunerado, ou seja, o valor original do repouso, que seria o valor de um dia trabalhado original também, e vai tirar a diferença entre o valor do dia trabalhado com a média, incluindo a hora extra, menos o valor do repouso que deveria ser pago, embutido no salário. Então vamos ter a diferença do repouso semanal. Essa parte é bem complexa realmente. Então, nós temos essa questão aí da diferença do repouso quando há uma hipótese de hora extra. Relembrando, a lógica do repouso é remunerar um dia de trabalho, um dia de descanso, como se fosse um dia de trabalho. Quando o empregado exerce hora extra, ele está recebendo a mais por um dia de trabalho, mas não tem repercussão alguma no dia de descanso. Então, o empregador precisa recalcular o valor de um dia trabalhado, incluindo a hora extra, ou a quantidade de horas extras no mês, e tirar o valor de um dia útil trabalhado por esse empregado. Desse valor, ele vai pegar e pagar o repouso correspondente a esse valor. Então, se nesse valor, digamos, se apoia aí R$106 é o dia trabalhado, então o empregado já recebeu 100, porque é o valor embutido na remuneração normal, então o empregador teria que pagar R$6 a diferença. R$6 a diferença. Se com a inclusão de horas extras, no final do mês, restou aí o cálculo de R$106 ao dia trabalhado e não 100 por conta da hora extra, que naturalmente implica um acréscimo, né, nesse valor. Então, esses R$6 de diferença entre 106 e 100 deve ser pago pelo empregador no contra-cheque. Deve vir a diferença de repouso no contra-cheque. Então, a segunda situação corriqueira em que você vai levar o repouso para o judiciário é essa. É a situação de um empregado que prestou hora extra e não teve o cálculo do repouso acompanhando essa correção, essa mudança no valor de um dia trabalhado. E também vai levar, e eu diria até que é o caso mais corriqueiro de repouso na Justiça do Trabalho, é a situação em que o empregado exerceu hora extra e não teve o pagamento da hora extra. Se não teve o pagamento da hora extra, imagine o pagamento do repouso. Então, praticamente certo, uma vez que você vai fazer o pedido de horas extras, de pagamento do adicional de horas extras na Justiça e seus reflexos, porque salário inclui no cálculo das outras verbas, você praticamente certo que também vai precisar fazer o pedido do repouso semanal remunerado, por conta dessas horas extras. Então, a primeira situação que nós temos do repouso na Justiça é empregado que é diarista, horista, e que não tem o cálculo do repouso individualizado do contra-cheque. Se não tem esse cálculo, já está devendo, é preciso cobrar esse valor no judiciário. E a segunda situação ocorre quando o empregado, apesar de ser mensalista ou quinzenalista, ele exerceu horas extras. E aí, das duas situações, uma, ou houve o pagamento das horas extras sem ter havido o pagamento da diferença do repouso, ou simplesmente não houve o pagamento das horas extras. E é praticamente certo que também vai ser preciso pagar o repouso. Também vai ser preciso pagar o repouso, porque se o empregador não fez o pagamento do valor da hora trabalhada a mais, que dirá recalcular o valor da diferença do dia de descanso. Praticamente certo que não vai acontecer isso, se não houve o pagamento devido das horas extras. Então, basicamente, são essas duas situações, não são as únicas, mas respondem por mais de 90% dos casos de repouso na prática, são essas situações, né, de horista e semanalista, horista, semanalista e diarista, que não tem o pagamento do repouso individualizado no contra-cheque, e a situação do empregado que prestou horas extras e não teve a correção do valor do repouso, ou simplesmente não teve o pagamento das horas extras. E aí é praticamente certo que também vai precisar exigir na Justiça, exigir que o Judiciário condene o empregador a pagar o valor do repouso por conta disso. Então são essas duas situações aí que nós temos, né, em relação ao repouso semanal na Justiça do Trabalho. E é dessa forma então que vamos levar esses pedidos para a Justiça. Existe a questão do cálculo e do repouso que a gente vai ver mais adiante. Tem um sitezinho aí, né, que a Justiça do Trabalho disponibiliza para você fazer a simulação dos cálculos, e você pode se ancorar
não é preciso fazer o cálculo de cabeça, você pode se ancorar nesse sisteminha aí para poder, né, fazer o lançar, né, os valores devidos de acordo com a quantidade de dias e horas que foram sonegadas do empregado por conta disso daí. Então, sobre repouso é isso. E aí, mais uma vez, eu solicito, né, a quem tenha assistido e gostado do vídeo, e por favor, se inscreva no canal aqui, no nosso lado, né, do nosso lado esquerdo, à direita de quem assiste, e também acompanhe os outros vídeos do canal, clicando aqui na janelinha que vai aparecer do lado direito, né, do meu lado direito, do lado à esquerda de quem está assistindo. E é isso, a gente se vê no próximo encontro, também para abordar o pedido, a segunda parte dos pedidos da petição inicial. É isso, nós, né, nos veremos em breve. Até lá, a gente se vê.